que é uma organela citoplasmática que gera energia, o ATP, adenosina trifosfato, que vocês vão estudar isso em BCM ou em bioquímica. Aqui você tem a cauda, que é o chicote, para ele se movimentar, que é denominado de flagelo, que ele tem a membrana plasmática também. Quando, eu vou passar um vídeo para vocês, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o que entra só é isso aqui, ó. É a cabeça aqui, ó. O que entra é isso aqui, ó. Que fecunda. Isso aqui, ele é degenerado. Venham comigo todos, preste atenção. Porque eu peço na prova, faça todo esse esquema de escova. Então, vamos lá. O que acontece? A mitocôndria, ela não entra, o flagelo não entra. Eu vou passar um fio, tem a coroa radiata, que ela se fecha. Quando o espermatozoide fecunda, a cabeça penetra e o resto é degolado ali, é degenerado. Então, a gente, no Dia das Mães, há muita... eu já recebi bastante, não sei se é por ser geneticista, o pessoal fala, manda, olha, graças a você, que você passou as mitocôndrias para seus filhos, do sexo masculino. Então aí alguém fala, professora, se não entra a mitocôndria, como é que o gameta masculino, cromossomo Y, é o cromossomo Y, são os homens, como é que ele adquire a mitocôndria nas suas células? Quem passa essa mitocôndria, quem dá essa mitocôndria, é o óvulo. Então valorize a mãe de vocês, olha aí, vocês já estão aprendendo um negócio legal, hein? Os homens aí, os cromossomos Y, tá? Porque nós cromossomos X é que mandamos a mitocôndria. Porque aqui, quando fecunda, não vai todo não, ó. Daqui pra cá. O resto aqui, ó, o pescocinho tem mitocôndria, não vai entrar. Tá aí as mitocôndrias. Lá dentro tem mecanismo diferente. Veja como a mãe é maravilhosa, né? Então vamos lá. Aí vocês fazem essa pergunta aqui pra mim. E se não entra, o que vai acontecer com essa peça toda? Flagelo e mitocôndrias. Vocês já estudaram a organela denominada lissossomo? Sim ou não? Sim, né? Qual é a função do lissossomo? Digestão, muito bem, beleza. Essas células que ficam em desuso, o lissossomo vai digerir, vai fazer a digestão, vai se alimentar, vai aproveitar essa aí para que é chamado de autofagia, não é isso? Então, nada é desperdiçado. A gente não pode desperdiçar nada. Nada é desperdiçado. As células não desperdiçam também nada, tá? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui, pessoal? Sim ou não? Vamos falar assim, sim ou não? Sim. Tá bom, beleza. Então, vamos devagar, né? Depois a gente se aprofunda. Agora, nós vamos ver aqui conceitos e fases gerais do desenvolvimento humano. Eu preciso saber o que é feto e embrião que eu falei para vocês. O que é conceptos? O latim derivado do zigoto significa ovo fertilizado. Concepto é quando o ovo é fertilizado. O que acontece na embriologia? Vocês vão estudar isso. Hoje é uma aula introdutória. O que acontece? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, formou um zigoto. Tá? Célula homozigoto. Desce, nós vamos ver as fases da blástula, né, dos blastócitos, da mórula, né, da estimulação, hidração. Vamos estudar isso aí. O que acontece? Esse ovo
vai para o útero, pelo endométrio e chega ao útero. Se esse ovo foi fertilizado, vai ocorrer o concepto. A fecundação não quer dizer que houve o quê? O concepto. Aí a mulher, ela tem todo, vocês vão ver isso, vocês vão pesquisar, vão ter trabalho. Você, a mulher, ela sente que está grávida. Na realidade, ela está mesmo. Os hormônios, tá? Começam lá a se proliferar, se desenvolver, né? Os hormônios das glândulas mamárias, o corpo lúteo, né? Os hormônios da gravidez. Quando ela vai ao médico, que o médico bate na ultrassom, ele vê apenas o saco gestacional. Porque o embrião ele fica no saco, protegido dentro do saquinho. Ele vê só o saco e não vê o concepto. Porque o ovo, ele não foi fertilizado. É como se diz, no caso dos veterinários, o ovo não ficou, corou ali. Tá? Então, ele não foi fertilizado. Então, o concepto quer dizer que houve o quê? Esse ovo, que é o zigoto, a célula ovo, ela foi fertilizada. Inclui todos os elementos do desenvolvimento embrionário. Embrião, anexo, membrana extra embrionária, que é a placenta, o ânus, o saco uterino e, como eu já falei, a placenta. Que vocês vão estudar isso aí. Aí o que acontece? Esse ovo foi fertilizado, porque desenvolveu. Se esse ovo, o espermatozoide fecundou, ele fez o papel dele. Ele fecundou. Mas não houve desenvolvimento desses anexos extra-embrionários para que esse embrião possa se desenvolver. Esse ovo aí não vingou. Aí só o saco gestacional. Como acontece também nos animais. Como acontece. Você tem uma cadela, você tem e ela está toda, a mama dela, tudo, ela está prenha, a gente fala para os animais da prenha, ou uma felina ali. Tu leva no veterinário, o veterinário faz a ultrassom, não só pelo saco gestacional, porque é muito parecido com, nós somos mamíferos, né? Esse mesmo procedimento. Então, para que haja o concepto, tem que ocorrer esse denominador aí, que é, então, o desenvolvimento das 3 primeiras semanas. A mulher sente tudo, mas não tá, o embrião não está lá, está só o saco gestacional, não está o embrião. E o que é embrião? Se refere ao embrião, propriamente dito, a partir da fase de gastrulação, que nós vamos estudar a fase de gastrulação. Geralmente é usado como denominador da fase do desenvolvimento da 4ª à 8ª semana. Tá? Então, esse embrião, ele vai então aí até a 8ª semana. Tá? Fase que todos os ovos esperam do corpo humano vai ser definido. O que é o embrião? Deixa eu tentar desenhar na mente de vocês o que é o embrião. Vamos citar aqui que um de vocês, eu vou citar aqui Lucas, cadê Lucas? Eu vi o Lucas aqui? Lucas, vou citar o Lucas, nome que vem na minha memória. Digamos que o Lucas diz assim: nossa, meu pai já me deu um terreno que ele vai construir a minha clínica quando eu for médico. Eu vou retribuir o que meu pai está pagando para mim. Eu vou retribuir. Então, meu pai já tem um terreno e ele vai construir essa clínica. E que eu vou pegar meus companheiros de sala, aqueles que quiserem trabalhar comigo, para trabalhar nessa minha clínica. Não vou nem colocar um hospital ainda, sem ser dono do hospital. Mas pense que você pode ser. Né? Aí o Lucas faz o seguinte, faz o projeto, manda fazer o projeto, ele não faz, né? Ele não é arquiteto. Ele manda fazer o projeto
em que ele coloca, meu consultório vai ser aqui, tá? Meu consultório, aqui eu vou colocar mais 2 consultórios para 2 médicos, 2 colegas trabalhar, né? Aqui eu vou colocar uma copa lá para o meu funcionário, para tomar um cafezinho. Aqui vai ser na frente a recepção, o banheiro para os pacientes chegarem, banheiro masculino, banheiro feminino. Ele desenha aquele projeto, né? Não, esse terreno aqui, por enquanto, não construir o meu consultório mais 2 colegas, mas vai ter espaço para depois a gente construir para outros. Beleza? Ele colocou, o embrião é o projeto, os pontos onde vai ser levantado as paredes ali. O que são as paredes? Os órgãos, que em conjunto vai formar o quê? O sistema. Então, está no projeto, está na planta, está lá o projeto. Então, o embrião, durante essas semanas aqui, é o quê? É o projeto. De acordo que vai desenvolvendo, vai surgindo o coração, que a gente vai falar nisso, não hoje eu estou só numa aula introdutória para você ver a magnitude da embriologia. Basta vocês quererem, estiverem junto comigo, a gente vai longe. Se não quiserem, a gente vai pouco, pode ir longe. E chegando lá no espaço sideral, tá? Aí, veja só, o que acontece? Eu tenho a formação do coração, o coração precisa ser irrigado de sangue, formação dos vasos sanguíneos, e vai tudo simultaneamente, para quando formar esse coração começar a bater, porque por enquanto o embrião está sendo alimentado pelo cordão umbilical, a mãe que está mandando essa oxigenação, até ele poder ter a oxigenação própria dele. Mas isso é devagar, tá, gente? Isso é devagar, não pensa que a gente vai ver tudo isso não, só para mostrar para vocês. Estão entendendo isso aqui, meninos? Sim ou não? Desculpa eu falar meninos, porque eu não sei se eu fico jovem, eu tenho que dizer até a voz de vocês. Feto se refere à fase do desenvolvimento durante os órgãos e sistemas ganham característica específica. Ele vai colocando, já saiu da 8ª semana, ele está na 9ª semana. Ele vai tendo que as características específicas da formação humana, né? O olhinho dele vai se formando, as mãozinhas, vocês vão ver, são tudo por membranas, tipo a de pato, a dos patos, não sei nem como é que fala, os pés de pato, né? Então, vai ter momento lá que essas membraninhas, elas vão, o lissossomo vai tendo autofagia e vai se alimentando dessas membranas, até os dedinhos dele ficarem abertinhos, tá? Então, isso a gente vai ver nesse desenvolvimento, então. Aí, vamos lá. Feto, durante os órgãos, sistema ganha característica específica humana, que vai ser a partir da 9ª semana até o parto, que é chamado de quê? Expulsão. Até ele ser expulso do útero, né? Do polo ali, como se fala, materno, e ele vir ser recebido nesse mundo externo que é lindo, maravilhoso. Nós, desde quando nós nascemos, nós estamos sujeitos. Eu estava dando aula de PCM e falando não era nem PCM, não fiz confusão, falando sobre vírus, bactérias, microbiologia. Aí o que acontece? A gente, no momento que a gente vê esse mundo, nós estamos expostos a todos os micro-organismos que estão no meio ambiente. Basta a gente se cuidar, porque senão a gente não viveria, né? A gente é mais forte do que eles e a medicina então combate. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Que hora é o intervalo? 10. 10? Ah, então tem chão para nós. Vamos lá.
continuar? Então vamos lá. Fecundação, tá? Fecundação. Alguém poderia ler isso aqui para mim, gente? Só estou pegando água aqui. Sem briga, basta ler. Não briga não. A fecundação humana é um processo celular que os espermatozoides fertilizam um óvulo, resultando na formação de um embrião. Esse processo acontece no trato reprodutivo da mulher e geralmente ocorre durante a ovulação, quando o óvulo maduro é liberado pelo ovário e está pronto para ser fertilizado. O espermatozoide, que é ejaculado durante a relação sexual, viaja através do colo do útero, entra na trompa de Falópio, se encontra e se encontra o óvulo. Pode ocorrer a fecundação. Após a fecundação, o óvulo fertilizado se divide e forma um zigoto, que eventualmente se implanta com o revestimento do útero, dando início à gravidez. Muito bem. Então nós vimos aqui, já sabendo da espermatogênese e da fecundação humana, né? Obrigada aí por ter participado. Então quando ele fala aqui, ó, é o processo aqui, ó, uma discussão para você falar sobre a fecundação. Tem mais coisas, tem, mas isso aqui está uma síntese, né? Ele acontece aqui, ó, como fala, se ele não for, ele é liberado pelo ovário e ele está pronto para ser fertilizado. Se ele não for fertilizado, que a relação foi através de preservativo, não teve como o espermatozoide chegar até lá, ele vai ser degenerado e vai formar o quê? A menstruação, o ciclo menstrual da mulher, tá? E o espermatozoide, ele ocorre na ejaculação durante a relação sexual. Viaja até através do colo do útero e vai ele não, o óvulo não é fertilizado no útero, ele é fertilizado na trompa de Falópio, lá numa região da ampola, tá? Que vocês vão ver. E ele vai se encontrar com esse óvulo. Quando fecunda aqui, existem cílios, que vou mostrar no vídeo, existem cílios, e esses cílios, eles vão rolando esse óvulo até chegar, então, no útero, tá? E após ele é fecundado, né, esse óvulo é fertilizado e vai se dividir e formar a célula ovo, que eventualmente vai ocorrer, então, a gravidez. E essa reprodução, nós temos aqui, ó, a reprodução, união de dois indivíduos da mesma espécie. Por isso dizer, houve uma mutação ali, que ocorreu uma deformidade, que são as heredabilidade genética, congênita, que ocorreu ali, foi castigo de Deus, coloca Deus como culpado. Ou a mulher, ela transou com um animal e ele saiu com o rabo cabeludo, feito um macaco, então coloca tanto fake, né? Você nem imagina. Então, indivíduos da mesma espécie. Qual a importância da reprodução? Gerar novos indivíduos. A gente vai embora, estou envelhecendo, vou embora, mas vai chegando indivíduos novos, tá? Proliferar esse planeta. Não é o planeta que acaba, não. É nós que nos acabamos. Para garantir a perpetuação da espécie e gerar indivíduos variados, ou seja, através de uma reprodução sexuada. Através de uma reprodução sexuada, então. Tá? Então, isso é a reprodução. Aí aqui nós temos, o que é medição? É a implantação dos blastócitos, através da báscula, que a gente vai estudar isso, no endométrio, que é o tecido endometrial do útero, que forma o útero, tá? Que reveste o útero, tecido interno que reveste o útero, cerca de 7 dias após a fecundação. Aqui você tem a vagina, o canal vaginal, você vai ter o colo do útero, você vai ter o útero, o ovário que vai produzir, ó, são 2 trompas de Falópio, direita e esquerda, e aqui, ó, ele
amadureceu, foi direto para a tuba uterina, lá na ampola, tá? E o espermatozoide, quando ele entra aqui, ele vai procurar, ó. E aqui ele vai então fecundar. Depois que forma a célula ovo, ele vai arrastar até o útero, vai ser embolado, vai ser arrastado, ele não se arrasta, vai ser arrastado até o útero, tá? E aqui nós temos a coroa radiata, que é a fecundação, tá? E vai formar o quê? As células. Essa coroa, as células vão se dividindo, essa coroa, quando o espermatozoide entra, deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor para mostrar para vocês, que essa minha ficou muito esquisita. Não sei se eu trago, caso contrário, vai para a próxima. Acho que lá na próxima eu mostro para vocês melhor. Não ficou tão boa aqui. Aqui você tem a coroa radiata, aqui ó, tá pequenininho, deve mostrar, eu esqueci de ampliar. Então o que acontece? Os escadas são milhares de espermatozoides que vêm, tá? Só um fecunda. Quando ele fecunda, aqui está errado, porque é só a cabeça que entra, então o corpo, ela fecha. E os outros não permitem a entrada. Mas o vídeo vai mostrar bem legal, então, para vocês. Aí nós temos a medição, a implantação dos blastócitos, blástulas, tá? No endométrio, que já foi folado após 7 dias. Então, nós temos aqui o ovo, o cigoto, porque o espermatozoide já fecundou esse óvulo. Ele foi fecundado, tá? Aí está mostrando aqui, ó. Aí vai dividir as células. Elas vão se dividir. Se essa célula não for dividida, vai encontrar só o saco gestacional. Porque ela se divide para formar os anetos embrionários. Então ela vai formando de 2, ela se divide para 4, de 4 ela vai para 8, de 8 vai para 16, até formar então a mórula, tá? Que é chamada a sedimentação. Mas eu vou explicar isso mais lá na frente para vocês. Então essa mórula já é chamada, para muitos médicos, a mórula já é o embrião. Gente, o que houve de novo, hein? Calor? É? Tá ligado tudo aqui? Bom dia, moço. Não tá? Vamos manter a porta fechada. Daqui a pouco eu tenho que acabar. Né? Slide. Então já é uma forma de falar para infraestrutura e usar da sala você não está refrigerando, tá? Então vamos lá. Então, os médicos já falam aqui, ó, que a mórula é já o embrião, entendeu? Porque as células, elas estão lá para elas poderem, então, ocorrer a divisão delas. E aqui nós temos célula germinativa, aqui olha. Por que quer falar do 2N? Porque nós temos 2 células, tá? 2N, a célula masculina e a célula feminina. Embora elas juntas formem uma única célula, mas nós somos uma reprodução de 2N. Aqui o período de multiplicação ocorre no período embrionário até o nascimento, a 100.000 folículos. Então, para formar esse óvulo, vem as ovogônias. Tá? Esse processo, geralmente a gente cobra em prova, o aluno faz um esquema ou ele discrimina, mas vocês vão ter essa oportunidade. As ovogônias, 2N, ovogônias no processo de mitose, ó, 2N, já foi para aqui, ó, 4Ns. Aí o crescimento sem divisão celular parou aqui, não há mais divisão celular e forma o ovócito 1. Ou seja, apenas um óvulo aqui, chamado de ovócito. E entra
Na meiose 1, tem essas fases 1, cicópio, leptótero, e assim vai, paquítero. E a meiose 2, aí a prófase 2, a análise 2, é a mesma coisa, só que é um processo um pouquinho diferenciado, tá? Eu também não vou cobrar isso de vocês em biologia, deixa para a BCM, ou lá para a genética ver isso aí. Mas é só para vocês saberem que a célula, para a gente chegar onde nós chegamos, houve o quê? Uma divisão celular. Aí, aqui ó, na metáfase 2, ocorre essa ovulação, ovulação é onde vai formar o quê? O ovário vai formar o quê? O óvulo, tá? E esse óvulo aqui é que vai dar toda essa magnitude de ser fecundado para formar então o indivíduo. Aqui ó, no momento que é formado o ovócito primário, a partir da ovogônia, ele é envolvido por uma camada de células chamadas foliculares, tá? Que tem a forma achatada. Ocorre aqui, ó, o ovócito primário e as células foliculares. Olha aqui, ó. Por isso que é chamado de quê? A forma achatada. Ovócito primário e essas células que estão protegendo, que estão ao redor de uma forma achatada. Essas são chamadas de células foliculares. A necessidade, tá? Então, quando esse óvulo, esse ovócito que forma o óvulo, que não é fertilizado, não é fecundado, ocorre a menstruação. E essas células aqui, elas saem, há uma descamação no endométrio uterino, e essa descamação, ele sai junto, essas células, junto com a menstruação. E é isso que faz, no primeiro dia ou no segundo dia da menstruação da mulher, ela sentir cólicas, porque sai arrastando pelo útero ali. Ela vem com sangue, vem essas células. Há mulheres que não sentem nada, moças que não sentem nada, e há outras que sentem dores, são a descamação. O útero, ele é descamado, tá? Ele é descamado, o endométrio, o tecido endometrial, e depois ele é regenerado. Então, vocês estão estudando em histologia que as células epiteliais, que é epitélio, eles são o quê? Elas são digamos assim, perdidas, mas em seguida elas são regeneradas. É a mesma coisa das nossas células bucais. Nossas células bucais, no momento que você está escovando os seus dentes, a sua boca, fazendo higienização, às vezes a gente pega o cabo da escova para limpar aqui as nossas bochechas, nós estamos perdendo as células bucais, vai de lá abaixo, mas em seguida elas são renovadas, tá? Então vamos lá. Então essas células foliculares são responsáveis por eliminar os ovócitos, que ocorrem mais ou menos na metade do ciclo ovariano. E aqui nós temos, mostrando para vocês, o óvulo, tá? Ele é grande, rodeado de espermatozoide, olha aqui, ele está limpo. Aqui os espermatozoides estão tentando entrar, mas só apenas um penetra. Espermatozoide tentando penetrar aqui no óvulo, tá? Só vai entrar essa cabecinha, isso aqui vai para fora. E aqui já é uma célula fecundada, que ela é chamada de quê? De zigoto. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Sim ou não? Tá. Vamos lá. Mostrando novamente. Agora vamos mostrar a espermatogênese. Para falar da ovogênese, a espermatogênese, né? Formação aqui, ó, do espermatozoide, os tubos semíferos, o epídide, é o canal que vai formar aqui, ó, o espermatozoide, testículo, que é o saco
ninguém. Fulano tu é escroto. Fulano tu é escroto. Não fale, você está falando de um órgão genital masculino. Tá? Do jeito que a mulher tem, nós temos que encarar isso, o médico, de uma forma normal. Então, na adolescência, geralmente a gente vê os adolescentes falando, fulano é ruim. E, não é isso. Escroto dá a entender que é ruim. Não é. Ele é o quê? Ele é o testículo que está alojado no saco escrotal. Células em divisão, tanto em mitose como em meiose. Espermatozoides são formados e lançados no espaço de quê? 2 tubos aqui, ó. Desses tubos aqui, eles vão depois ir para o canal do pênis, tá? Aí você tem aqui ele, ó. Você tem a mitocôndria mostrando a cauda do flagelo, que é o chicote, o acrosoma, e aqui eu tenho o citoplasma, que está o núcleo. E com esse período germinativo, para formar esse espermatozoide, crescimento sem divisão celular. Então aqui, ó, 2N, período de crescimento. Aí vai formar o quê? Vai vir a meiose, aqui, ó, a meiose 1. Ó, já não é mitose, é a meiose 1, ó. Aí vai formar os espermatócitos 2, isso é lá na fase da puberdade, tá? Fase que está se formando esses espermatozoides. Você já está formado, tá? Período de maturação, a meiose 2 formando N. Por quê? Olha, de 2N ela passa para CN, formando os N's, e então o espermatozoide aqui, ó, formando o período de diferenciação. A gente vai trazer uma aula dando uma explicação mais aplausível. E aqui nós temos a espermiogênese, que é a formação do espermatozoide, como vocês viram lá, ó, a célula que vai originar o espermatozoide. Aí vem aqui, ó, a mitocôndria, a formação da mitocôndria, que vai lá para o cabecinho, o pescoço, que vai ser a cabeça, já formando o acrosoma através do complexo Golgiense, né? O centríolo dele sendo originado, a formação do flagelo, olha como ele vai então se dividindo, até formar essa peça aqui, ó, acrosoma, a cabeça, mitocôndria, que é a peça intermediária, que eu chamo de pescoço, gente, mas para o aluno que tem uma peça intermediária. A cauda, tá? Então formou o espermatozoide já maduro, que ele já vai ter condições de fecundar. E a gente vai ter uma aula prática, provavelmente vai ser a nossa segunda aula, para a gente ver. Eu não posso mostrar, não tem capacidade de tirar o óvulo para a gente poder mostrar para vocês, a não ser se eu conseguisse de uma vaca, né? Se algum aluno conseguisse desse, porque parece muito com a do homem, porque é mamífero, da mulher, porque é mamífero. Então, uma aula assim você entende melhor. Mas da mulher nós não temos essa capacidade, não temos estrutura para fazer, retirar. Como há das inseminações dos bovinos, então, seria mais fácil. Aí você tem aqui, ó, que é chamado de coroa radiata. Aqui ele já mostra legal, ó, os espermatozoides querem entrar, só um entra a cabeça que entrou e aqui ela já fecha. Então essa cauda aqui, ó, a mitocôndria, ela vai ser, como eu falei, degenerada. E aqui tem essas células, que são aquelas células folliculares, são as células achatadas, para dar toda a proteção aqui do óvulo. Tá? Essas células fazem parte do óvulo. Tem uma ilustração que eu só nem cheguei a falar, eu só mostrei a ilustração, e esses aqui eles vão ser então degenerados. Então isso é chamada gametogênese, que é o início silencioso da vida, onde a perfeição celular prepara o caminho para a criação de uma nova existência. Muito lindo, né? Ó, o que é a gametogênese? Né? É o início silencioso
primogênito, é o início, formação do espermatozoide e formação do óvulo, está iniciando. E esses dois companheiros vão se encontrar, uma hora eles se encontram, tá? Onde a perfeição da célula celular prepara o caminho para a criação de uma nova vida. De quê? De uma nova existência, então. Eu acho que a gente para aí, a gente vai, nós vamos fazer um intervalo, eu vou trazer antes esse intervalo, e vou deixar, quando retornar, eu vou ver se eu estou no vídeo aí, para colocar no Crescent para vocês, para a gente assistir junto, e eu explicar esse vídeo, e depois eu vou abrir as questões norteadoras, abrir o caso para nós. Tá bom, gente?